Educacional Favene, meus amados alunos do Grupo Educacional Favene, estamos de volta aqui, hein? Hoje é a nossa terceira aula, né? Dentro do curso de tecnologia, a gente fala tecnólogo, né? A gente fala tecnologia justamente por causa disso. Do curso de tecnologia, e qual que é a função desse curso? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atletismo, tá vendo aqui, ó? Nós vamos falar um pouquinho sobre atletismo, porque nós vamos falar da disciplina Teoria Geral do Esporte. A teoria geral do esporte está lá no segundo período do curso de tecnólogo em gestão desportiva e lazer. Eu sou o Dr. Júnior Martins, atualmente coordenador desse curso, também de educação física, né? Meu nome é José Antônio Martins Júnior, e vai ser um prazer falar um pouquinho nessa aula sobre essa área, que é uma área espetacular. E para quem está chegando aqui agora, por que eu estou estudando atletismo dentro de um curso de tecnólogo em gestão de lazer e desportivo? Porque vocês vão ver que um evento de atletismo na sua cidade, você não gasta muita coisa para fazer. Você pode fazer esse evento lá num campo de futebol do município, numa quadra do município, na praça do município, no distrito que pertence ao município, sem ter um custo muito alto e envolver a comunidade inteira, desde filho até pais, com premiações simples e, acima de tudo, para incentivar aquela comunidade a praticar atividade física, que vai onerar menos cofres públicos da tua prefeitura. Porque nós estamos falando de um curso que prepara você, que é diretor de esporte, secretário de esporte da prefeitura, diretor de um clube particular, um clube estatal, que vai promover eventos de esporte e lazer. Entenderam o que vocês estão fazendo aqui? Por isso que eu estou falando para vocês a importância dessa aula de hoje. E não só a aula de hoje, como todas as aulas que o Grupo Educacional Favene oferece aqui dentro da instituição. E hoje eu vou estar falando justamente sobre essa matéria, o qual eu coordeno o curso e ministro essa matéria. Então, aproveite e já faça inscrição no nosso canal aqui, Grupo Educacional Favene, aqui no YouTube, o canal que mais cresce, né, no Brasil, é a faculdade que mais cresce, porque um dos nossos objetivos, pessoal, não é somente implantar um estudo, mas o objetivo de melhorar a qualidade de vida, não só de vocês que estão aqui com a gente, mas também das pessoas que têm acesso a esse material, que é um material de graça que fica aí no canal do YouTube. Aproveita, como eu falei, faça inscrição, acione o sininho, que na hora que ele tocar aí, está aparecendo matéria nova aí no seu canal. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. O que seria essa estrutura do atletismo para a gente poder, de alguma forma, trabalhar nos eventos que nós vamos promover? Você que é gestor público, quando fala gestor público, você que é diretor de esporte da prefeitura, ou secretário de esporte da prefeitura, você vai trabalhar com modalidades esportivas e de lazer, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, de saúde, de qualidade física das pessoas da sua comunidade. Então, é importante entender cada um desses desportos, porque às vezes a gente quer fazer um evento esportivo, vai gastar dinheiro demais, e as prefeituras têm muita dificuldade financeira, né? E às vezes um evento mais simples, de jeito que você fizer, vai dar mais resultado que um evento sofisticado. E esse evento simples também vai trazer mais benefícios, às vezes, que um evento que você vai gastar muito dinheiro. Primeiro que não é uma realidade das prefeituras municipais do nosso Brasil. Então, nós vamos trabalhar hoje o atletismo, que é um esporte fundamental, que se desenvolve a partir de movimentos naturais do ser humano, como correr, saltar, arremessar. Eu falei algumas aulas minhas aqui, como que o cérebro foi desenvolvendo mediante a necessidade que, na época, o homem precisava para se alimentar. Sua prática é crucial para a formação do indivíduo, abordando questões importantes como direitos e responsabilidades, da convivência em sociedade, proporcionando uma visão ampla desde os primeiros anos de vida das crianças. Então, você vai usar uma modalidade esportiva que ela é extremamente eficiente em nível de atividade física. Ela não precisa de muito material para fazer.
Se você for para uma quadra lá, colocar um cone aqui, você já marca a distância. Ah, mas a prefeitura não tem cone, coloca um tijolo. Eu tenho um aluno que estudou comigo há muito tempo atrás, quando eu trabalhava num curso presencial. Ele fez, cara, um evento esportivo de atletismo no, no espaço onde o cara secava o café lá na roça. Olha que top. Ele foi lá, comprou um cal, pintou a pista de atletismo, fez um evento envolvendo as crianças, e as crianças nunca tiveram acesso a esse tipo de modalidade esportiva. Ele mandou a foto, fez um trabalho bacana. Você também pode fazer na sua comunidade. É isso que você precisa entender, porque o custo para manter um atletismo simples, eu estou falando de atletismo que você vai trabalhar na sua comunidade, não é um atletismo sofisticado, você preparar alguém para correr uma Olimpíada, não é isso. O objetivo aqui é de lazer, objetivo lúdico. E, acima de tudo, colocar as pessoas a ter acesso à atividade física. Então, vamos continuar com o nosso raciocínio aqui. Além disso, o atletismo é um grande aliado na melhoria das capacidades físicas. Anota isso aí, porque nós estamos falando de saúde. Estamos falando de lazer, mas automaticamente uma pessoa com a sua estrutura fisiológica, física bem trabalhada, vai impactar se a pessoa não ter problema de saúde, uma doença. Porque ele vai estar com o seu sistema imunológico melhor, ele vai estar com o seu sistema fisiológico melhor. Então, o atletismo ele se reflete em um melhor desempenho de atividades cotidianas. A sua parte pode contribuir para o desenvolvimento afetivo, que no momento vocês vão estar rindo, brincando, vai ser muito legal a competição. Motor, porque tem desenvolvimento do corpo, né? Tem o corpo sendo estimulado a correr, saltar, pular. Cognitivo, porque ele vai ter que usar a capacidade intelectual dele de tomar decisão, de fazer uma coisa, de fazer outra. E social, porque vai ter um evento que envolve a comunidade inteira. Olha a importância disso, pessoal. Vocês perceberam o quanto que essa estrutura tem a ver com o desenvolvimento do ser humano? Dentre os inúmeros benefícios da prática do atletismo, destaque-se, olha, observa isso aí. Melhoria do desempenho físico, que eu acabei de falar, você tem um corpo em movimento, o corpo movimentar, lembra da nossa aula de fisiologia lá na educação física? Aqui no curso de tecnologia, tecnólogo em gestão desportiva e lazer, foi a aula que eu ministrei lá atrás sobre atividade física, né? O exercício físico, enfim. Desempenho físico, o coração precisa bombear sangue arterial para que o membro inferior corra, movimente o braço, isso favorece a circulação sanguínea. O sistema nervoso ele trabalha diretamente com isso, porque quem comanda o nosso corpo é o nosso cérebro. Aí vai trabalhar as aptidões físicas. Coloquei algumas aqui: velocidade, resistência, flexibilidade, agilidade, força. Isso tudo a atividade vai proporcionar. Sem contar que depois que eu terminar o evento esportivo, o que eu posso fazer? Eu posso implantar na comunidade alguns festivais e algumas aulas monitoradas por profissionais que vão trabalhar o atletismo nessa comunidade, utilizando o quê? O espaço da própria comunidade. Então, eu estou falando aqui de um evento esportivo de lazer, mas também estou falando de um evento que ele pode se efetivar num projeto. E quando a gente fala em projeto, é aquilo que a gente está começando a organizar para implantar. Depois que estiver organizado e implantado, ele pode virar uma política pública de saúde. Olha que espetacular. Projeto, aquilo que eu coloco no papel, vou lá e experimento. Experimento, deu certo, pode virar um projeto, uma política pública. Eu vou entrar em contato com a estrutura do Secretaria de Educação, com a Secretaria de Finanças, e falar assim, nós possamos montar isso lá na comunidade, o pessoal gostou muito. Então, eu posso mudar a realidade de uma comunidade com atletismo. Não é difícil perceber que o atletismo teve início quase na mesma época do surgimento do homem. Foi o que eu falei aqui. Lá nas minhas aulas sobre desenvolvimento humano, eu falei que o nosso cérebro foi preparado para duas coisas, comer e dormir, porque a gente não tem dificuldade para isso. Hoje as pessoas têm dificuldade para dormir porque estão acelerando demais o cérebro. Aí gera ansiedade. A ansiedade é a antecipação negativa de algo que ainda não aconteceu. Quando o cara vai dormir, ele quer desligar o cérebro não desliga. Fica vendo aí, fica ouvindo aí, né, os áudios de WhatsApp em velocidade 2,
digitando e querer que a pessoa responda imediatamente, o cérebro está em velocidade. Pois o homem precisava correr para conseguir pegar a caça, a fim de se alimentar, e também se proteger de diversos predadores. Pois podemos afirmar que o homem já começou desde o princípio a soltar, lançar e arremessar. Não com finalidade de competição, mas para buscar sua própria sobrevivência. Observe. Então, o atletismo está na nossa vida desde os primórdios da nossa vida. O atletismo tem origem na Grécia Antiga, onde as competições de atletismo eram parte dos Jogos Olímpicos. Começaram 776 anos antes de Cristo. Na mitologia grega, encontramos a prática do atletismo entre os heróis, conforme o texto de Homero e outras fontes. Segundo a tradição mítica grega, Hércules, por exemplo, após realizar feitos incríveis em suas viagens pelo mundo, teria estabelecido na ilha de Creta e construído um estádio, onde teria organizado competições de corrida com outros simpatizantes das práticas esportivas. Eu estou falando um pouquinho da história, não vou ficar muito preso à história, porque eu quero chegar numa parte mais importante do que nós vamos falar. Mas para que a gente possa estabelecer algum tipo de intervenção profissional que seja, nós precisamos entender a história daquilo que a gente está falando. Então, inicialmente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade consistiam em um único dia de competição com apenas corridas. Com o passar do tempo e ou menos modalidades, o evento passou a ter a duração de 5 dias. A cada 4 anos, o povo grego aguardava ansiosamente para participar do espetáculo. Os convidados recebiam pensões vitalícias e eram isentos de impostos. Então, nesse momento, tanto o atletismo como a cultura dos Jogos Olímpicos veio para fazer que as pessoas praticassem atividade física, mas também tivessem um momento de lazer ao observar as corridas, observar as competições. Durante a realização dos Jogos Olímpicos, as frequentes guerras entre cidades e estados gregas eram suspensas em nome da celebração pacífica do evento. Então, nesse momento, nós estamos falando de atletismo, que surgiu também lá dentro das Olimpíadas. A Olimpíada ela surge que no momento daqueles 5, 6 dias de competição, tudo que era conflito naquela região se cessava por respeito. Então, vinha aí já o objetivo dos Jogos Olímpicos, que era criar uma ideia de pacificidade. Essa era uma atitude admirável, uma vez que as guerras eram muito importantes na época e traziam conquistas estratégicas para as cidades. No entanto, com o tempo, os jogos foram se deteriorando e as cidades que dominavam as competições passaram a ser atacadas por outras cidades ou tribos que se uniam com esse propósito. Os campeões olímpicos começaram a se tornar dominadores e isso afetou profundamente o ideal helênico dos jogos. Porque os jogos ele tinham um ideal de quê? De participação, de confraternização, de momento de relacionamento entre as pessoas. Então, com a dominação romana, os jogos foram corrompidos a tal ponto que tiveram de ser proibidos. E os romanos perceberam que um homem mais forte, ele tinha mais capacidade de conquista. Você pode ver que dentro da área esportiva tem muita influência política, tem muita influência de status, de perspectiva pessoal, perspectiva não só pessoal, mas coletiva. Então, embora os Jogos Olímpicos tenham sido restaurados em 776 a.C., foram novamente suspensos 394 anos depois de Cristo, após a realização de 293 Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos foram retomados no século XIX, em 1896, em Atenas, na Grécia, sob a iniciativa do francês Pierre de Coubertin. Coubertin acreditava que a prática esportiva poderia promover a paz e a união entre os povos, e os valores dos Jogos Olímpicos da Antiguidade poderiam ser resgatados e difundidos no mundo moderno. Por isso que hoje na Olimpíada tem a medalha de Pierre de Coubertin. Inclusive, o nosso corredor Vanderlei, que foi incomodado, atrapalhado por aquele padre lá, ele ganhou a medalha de Pierre de Coubertin, que é a maior honraria da Olimpíada. E foi ele que foi idealizador dos Jogos. Pessoal, dando uma pausa aqui, eu quero falar com vocês que essas histórias elas são importantes, porque quando eu vou fazer uma competição dentro da minha cidade, ou dentro da minha comunidade, eu tenho que entender que essa competição dessa modalidade esportiva tem uma história por trás dela. E se eu for pegar essa história, como nós lemos aqui agora, todas essas histórias têm o objetivo de crescimento do próprio ser humano. Então é importante a gente entender isso aí, que quando a gente for implantar um legado
dessa atividade, nós vamos sempre lembrar do objetivo que a atividade tem. Após alguns anos de preparação, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi realizada com a presença de atletas de 14 países, competiram em 9 modalidades esportivas. O evento foi um grande sucesso e, a partir de então, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados regularmente, a cada 4 anos. Inclusive, esse ano é ano dos Jogos Olímpicos, em diferentes cidades do mundo. Por que nós estamos contando um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos? Porque o atletismo ele vem dessa estrutura de história olímpica. Desde então, os Jogos Olímpicos se tornaram o maior evento esportivo do mundo, reunindo atletas de todas as partes do mundo para competir em diversas modalidades esportivas e promovendo a união e a amizade entre os povos. Atualmente, os Jogos Olímpicos de verão e de inverno são realizados separadamente. As edições têm atraído um público cada vez maior, sendo acompanhados por milhões de pessoas ao redor do mundo. Que essa competição ela tem um poder muito grande de agregar as pessoas. Então, como que dentro dessa estrutura toda de Jogos Olímpicos, estamos falando de uma estrutura global, né, mundial, o atletismo vem parar dentro do Brasil. Como é que foi a história do atletismo no Brasil? Nós vamos pegar do mundo todo para o Brasil e do Brasil para dentro da sua cidade. Que aí você vai adequar aos seus jogos aquilo que é a sua realidade. Então, o atletismo é um esporte que possui uma longa história do Brasil. De acordo com a Associação Internacional das Federações de Atletismo, a IAAF, existem competições datam desde a década de 1890. Esses jogos já começaram a ser difundidos aqui no Brasil. Ao longo dos anos, a prática esportiva foi dirigida por diversas entidades, até que em 1977, o atletismo se separou oficialmente da Confederação Brasileira de Desportos, dando origem à criação da Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT. Essa federação foi um marco extremamente essencial na divulgação e na prática do atletismo no Brasil. Atualmente, a CBAT é responsável pela direção do atletismo no país, está afiliada ao Instituto do Atletismo, que é mundial, desde a sua fundação em 1912. A sede da entidade foi transferida do Rio de Janeiro para Manaus em 1994, desde então tem trabalhado para promover e desenvolver a prática do esporte em todo o território nacional. Olha isso aqui, vocês podem dar um corte nisso aqui e trazer para a realidade que vocês vão enfrentar dentro da comunidade de vocês, dentro do município de vocês. O atletismo é considerado um esporte base para os demais esportes, já que trabalha com movimentos necessários para as outras modalidades. Força, já falei aqui, resistência, flexibilidade, velocidade, impulsão, agilidade. Então, quando a gente está trabalhando lá na base inicial da criança, para depois pegar essa criança e levar ela para uma área específica do esporte, sempre a gente trabalha o atletismo como base. Você vai jogar futebol, você precisa de força? Precisa. Precisa de flexibilidade? Precisa. Precisa de resistência? Sim. Velocidade? Demais. Impulsão? Cabecear uma bola? Demais. Agilidade? É o que mais usa no futebol. Vamos para o voleibol? Você precisa de força? Sim. Resistência? Lógico. Você jogar uma partida inteira de voleibol. Flexibilidade? Maior ainda que o futebol. Velocidade? Precisa de velocidade de reação rápida. Não igual ao futebol, correndo. Mas precisa de deslocamentos pequenos, mas mais rápidos. Tá vendo? Então, toda modalidade desportiva, de desporto, o atletismo é base. Além disso, o esporte também possui diversas modalidades, como corrida, salto, arremesso, lançamento, permitindo que atletas de diferentes habilidades possam participar e competir. E lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa adaptação de algumas dessas modalidades para a sua realidade. Às vezes você não tem material de arremesso, você não tem um disco, você não tem um dardo, você não tem para lançar, mas você pode adaptar e fazer que as crianças executem a mesma proposta que aquela atividade tem para a execução. Só que a execução adaptada. E vai ter movimento do mesmo jeito. Ao longo dos anos, o atletismo no Brasil tem produzido diversos atletas de destaque. Eu vou falar alguns deles rapidamente, porque o objetivo nosso não é isso, mas é bom vocês conhecerem a história. Joaquim Cruz conquistou a medalha de ouro nos 800 metros das Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Mauro Rimage ganhou ouro no salto de distância dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008.
A CBAT tem trabalhado para continuar incentivando e apoiando atletas brasileiros, visando a participação em competições internacionais e desenvolvimento do esporte no país. E grande parte do desenvolvimento desportivo, do atletismo, parte principalmente de você, que é o gerenciador das modalidades, e do seu professor de educação física e do município. Pedir para que ele comece a trabalhar a modalidade esportiva também nas escolas, para incentivar os meninos, como está aqui um pódio só de criança, tá vendo? A participar, independentemente do primeiro, segundo e terceiro lugar, tá todo mundo feliz. Um dos objetivos do esporte de alto rendimento adaptado à criança é fazer que a criança pratique esporte, goste, aprenda a perder e aprenda a ganhar. A CBAT, como atletista, é organizada no Brasil. No Brasil, é feito pela Confederação Brasileira de Atletismo, que é responsável por dirigir e fomentar a prática de esporte em todo o país. Segundo informações da Associação Internacional das Federações de Atletismo, a CBAT é composta por um presidente, um vice-presidente e um conselho fiscal, que são eleitos pela Assembleia Geral da entidade. Essa Assembleia Geral é composta pelos presidentes, representantes legais das federações, que representam os 26 estados brasileiros, Distrito Federal. Esse modelo de gestão garante a representação de todos os estados brasileiros na organização do atletismo nacional, permitindo que as decisões sejam tomadas de forma democrática e representativa. Então, dentro do Brasil, essa desporto ele tem uma representatividade muito grande, principalmente pela forma que ele é direcionado. A organização do atletismo no Brasil é bem estruturada e busca garantir a participação de todos os estados na gestão da modalidade. A CBTA tem um papel fundamental nesse processo, atuando como representante oficial da modalidade no país e promovendo a prática de esporte em todas as regiões brasileiras. Vocês vão ver mais para frente, estou lendo rapidamente, e não vou me ater muito a esse assunto, eu estou apresentando para você um foco geral do que acontece no atletismo, para chegar na parte mais importante. Por isso que eu estou acelerando um pouquinho, porque na parte mais importante eu vou pausar e vou dar exemplos práticos que você pode fazer lá na sua cidade, lá no seu clube, lá na sua comunidade, onde você estiver gerenciando esse esporte. Nesse sentido, o Brasil cedia competições em todas as regiões, desde campeonatos mais simples, municipais, regionais, estaduais ou nacionais, contando com o apoio da CBTA nos eventos maiores. Você quer fazer um evento que envolve muita coisa, a CBTA sempre dá suporte. Hoje, qual o calendário que nós temos aqui hoje da celebração anual das competições? Nós temos a Copa do Brasil Cross Country, nós temos a Copa do Brasil de Marcha Atlética, nós temos campeonatos brasileiros de menores, campeonatos brasileiros juvenis, campeonatos brasileiros sub-23, Troféu Brasil de Atletismo, além das competições que a CBAT organiza outros eventos, como os campeonatos brasileiros de corrida de rua, circuito de corrida de rua, circuito de corrida de fundo em pista. Tudo isso aqui são modalidades, são eventos de competições nacionais, feito pela Confederação Brasileira de Atletismo. Só que as confederações também, tem as confederações estaduais de atletismo, que também faz eventos com suporte da Confederação Brasileira de Atletismo. Aí você fala comigo assim, Júnior, eu sou o diretor esportivo do meu município, então para fazer uma competição eu vou te pedir licença ou liberação da CBAT? Não. Você pode fazer um evento de atletismo normal na sua cidade, sem a ciência deles. Mas se você quer fazer uma coisa bem maior, se você entrar em contato com eles, eles podem oferecer, às vezes, medalha, oferecer talvez, brinde para as crianças. Às vezes trazer, dependendo da forma, se tiver algum patrocinador dentro da própria federação e tem atletas com Bolsa Atleta, dependendo da competição, eles podem vir fazer uma demonstração na sua cidade. Você imagina que bacana? Então, isso tem que ser feito com muita organização. Você tem que entrar no site da CBAT e perguntar se existe essa possibilidade. Vale destacar que os brasileiros não participam em competições apenas no Brasil. Os voos dos atletas brasileiros estão se tornando cada vez maiores à medida que os índices são alcançados. Porque é preciso bater índices para as competições internacionais e a CBAT sempre tem suporte para dar, né, no patrocínio desses atletas. Desde 1987, a CBAT participa de todas as competições oficiais da Associação Internacional de Atletismo. Como segue? Campeonato Mundial de Atletismo, anos ímpares.
Está dando ímpar, esse ano não tem. Mas esse ano tem um Mundial Indoor, que é 2024. Copa do Mundo de Marcha, também esse ano tem. Mundial Juvenil, também esse ano tem. Mundial de Menores vai ter ano que vem. Mundial de Cross Country, todo ano tem. Mundial de Meia Maratona, também todo ano tem. E o circuito anual, que acontece com a Federação Internacional de Atletismo. Tá vendo? Olha o tanto de competição que tem. Então, é um esporte muito bem estruturado e também muito bem, de alguma forma, divulgado para quem pratica. Só que você que vai praticar na sua cidade, você vai praticar a modalidade esportiva, principalmente a de lazer. Não esqueça disso. O atletismo brasileiro tem alcançado resultados significativos internacionalmente. É um dos esportes com mais medalhas em Jogos Olímpicos, Pan-Americanos e Sul-Americanos, mesmo sendo campeão. O atleta busca mais e no atletismo, o maior adversário é o próprio atleta, pois como esporte individual, o atleta compete consigo mesmo, pondo seus próprios limites para bater seu próprio tempo, recorde ou marcas anteriores. Por falar em recorde, vale a pena conhecer alguns dos nossos recordistas em todo o mundo, em provas olímpicas individuais, mesmo estabelecendo seus recordes superados. Eu quero que vocês observem aqui que toda essa estrutura de dentro do atletismo, vocês precisam entender que vocês podem fazer isso acontecer na própria cidade de vocês, tá bom? Eu quero que vocês entendam que vocês podem trabalhar isso na modalidade esportiva de vocês, tá? Eu quero que vocês possam aplicar isso dentro do que vocês estiverem trabalhando na comunidade de você, tá bom? Então, assim, houveram recordes do salto triplo, uma maratona de acordo com o resultado do atletismo internacional. Então, o que nós vamos entender agora? Nós vamos começar a pegar, até para que as pessoas da comunidade que você vai trabalhar entendam, nós vamos começar a trabalhar principalmente a ideia deles, que o atletismo tem dentro da estrutura deles, profissionais que se destacaram. Vamos pegar aqui o Ademar Ferreira da Silva, no salto triplo. Ele tem 5 recordes, né? 16 metros, dia 3 de 2 de 1950, tem um recorde de 51, tem um recorde de 52, tem um recorde de 53, tem um recorde de 55. Nelson Prudêncio, no salto triplo, em 68. João Carlos de Oliveira, em 75. Ronaldo da Costa, em 98. Então, nós temos muitos, mas muitos atletas que, de alguma forma, fizeram um nome dentro do atletismo. E é importante entender que a parte mais importante é a vitória que essa estrutura do atletismo teve, principalmente referente ao que foi criado para que os atletas pudessem participar. Só que hoje nós vamos trabalhar com a nossa realidade. Qual que é a nossa realidade? O atletismo aplicado dentro da minha comunidade. Tá bom? No site da Confederação Brasileira de Atletismo é possível encontrar informações sobre provas de pista, que são divididas em categorias femininas e masculinas. Cada categoria apresenta uma variedade de provas, desde as mais curtas, como as de 100 metros rasos, até as mais longas, como a maratona. Além disso, as provas de revezamento também fazem parte do repertório das corridas de pista. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora? Por isso que eu falei que eu corri um pouquinho no início, que eu quero trabalhar agora de forma mais pausada aqui. Porque aqui, nesse exato momento, nós vamos falar o que você pode fazer dentro da sua cidade. Quando você for promover o atletismo na sua cidade. As provas de pista do atletismo, elas oferecem uma grande variedade de desafios e oportunidades para os atletas demonstrarem suas habilidades. A corrida é uma das atividades físicas mais completas e para os atletas profissionais, aperfeiçoar sua técnica de corrida é essencial para melhorar seu desempenho e alcançar seus objetivos. Vocês precisam entender, para ter um espaço para que você possa trabalhar, é um espaço da sua cidade, da sua comunidade. Eu não preciso ter uma pista de atletismo para fazer uma adaptação para poder fazer uma competição. Toda cidade tem uma praça. Não tem praça? Tem uma rua, né? Então, se você trabalha na prefeitura, como eu disse anteriormente,
crie um alvará para fechar aquela rua no final de semana, para não passar carro, para que você possa estar executando as modalidades desportivas do atletismo dentro dessa praça. E tudo que se for fazer com atletismo, pessoal, tudo vai ser adaptado. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não preciso de uma pista pronta, com a metragem correta, com a chancela da Federação Mineira de Atletismo, com a Federação Paulista, a Federação Carioca, a Federação Paraense, onde você estiver, para que o atletismo aconteça. O meu atletismo é um atletismo para fazer que as pessoas gostem de atividade física, que as pessoas pratiquem atividade física, que as pessoas consigam, de alguma forma, ter um momento de lazer no final de semana. Então, eu posso fazer numa praça, eu posso fazer num campo de futebol, eu posso fazer numa rua específica da comunidade, eu posso fazer um festival de atletismo. Então, para que todas essas modalidades aconteçam, eu posso, de alguma forma, fazer isso acontecer dentro da realidade que eu me encontro. Por isso que eu falei que, durante a minha apresentação, eu ia dar um tempo, uma pausa nisso aqui. Porque é essa estrutura que você vai montar e fazer acontecer aí na sua comunidade. Tá ok? Então, além das modalidades esportivas masculinas, também nós temos modalidades esportivas femininas. Aqui nós temos 100 metros com barreira, 200 metros, 400 metros, 800 metros, os 3.000 metros, 10.000 metros, os 400 metros com barreira, revezamento 4 por 100, revezamento 4 por 400. Lembra que quando eu for propor uma atividade de atletismo dentro da minha comunidade, eu não preciso preocupar, Júnior, mas aqui o atletismo não tem tantos metros para femininos. Não tem problema, você faz adaptação. Nós estamos falando que nós estamos querendo promover o atletismo como uma modalidade para prática de atividade física, uma modalidade para socialização na sua comunidade. É isso que nós queremos nesse exato momento. Nós não queremos formar atletas. E eu falei aqui, se por acaso nessa competição ver um menino que corre muito, um menino que é muito bom, que tem as valências próprias para o atletismo, eu posso encaminhar esse menino para uma federação, para um clube, fazer um teste num clube. Em São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Minas Gerais tem, em qualquer estado tem esses clubes que treinam o atletismo. Porque o que eu preciso que você entenda agora, que eu quero que você eleve o atletismo dentro da sociedade como prática esportiva. Daqui a pouco, aquela competição que você fez ali, que os meninos correram, enfim, é a competição que o menino vai começar a correr. A família vai começar a correr e vai praticar atividade física. Esse é um dos objetivos aqui. Nós temos também as provas de campo. As provas de campo têm um fascínio próprio, mesmo que realizadas tranquilamente no centro do gramado, enquanto as corridas ocorrem na pista. Chama a atenção da maioria. Os saltos, arremessos, lançamentos são extremamente organizados, porque cada atleta tem a sua vez, ou seja, elas podem não competir juntos ao mesmo tempo, como ocorre nas corridas. Essas provas de campo, eu posso utilizar o espaço da minha comunidade para executar essas provas. Olha que legal. Eu posso utilizar o campo de futebol, eu posso utilizar novamente a praça. Enquanto acontecendo a corrida de um lado, acontecendo arremesso do outro. Doutor, eu não tenho a bola de arremesso do atletismo. Não, você adapta. Pega uma bola de tênis, uma bola de... Tênis não, uma bolinha de pano, essa meia. Eu estou falando, tudo pode ser adaptável ao que você está fazendo. Marque uma linha onde o atleta tem que ficar parado e arremessar, quem joga mais longe, quem tem mais força. Tá vendo? Isso tudo pode ser adaptável ao que você está trabalhando dentro da sua modalidade esportiva. Então, vou falar aqui algumas dessas modalidades de provas de campo, para que você entenda como que elas funcionam. No masculino, nós temos o salto em altura. Mas, doutor, posso fazer um salto em altura lá na minha comunidade? Pode. Mas eu não tenho o colchão olímpico, aquele colchão grande. Pega colchão, às vezes, usado lá na sua comunidade. Põe uma lona no chão, põe um colchão por cima, as pessoas vêm correndo e saltam por cima. Você pode criar várias formas que isso aconteça. Né? Salto com vara é uma modalidade um pouco mais específica. Essa aí eu não recomendo trabalhar, não. Mas o salto de distância pode. O que você vai precisar no salto de distância? Um espaço com terra ou areia, uma marca de um lado, você pode riscar o chão, colocar um cal branco, e o menino vem correndo ali, pisa ali, pula. Depois você vai lá e marca. Uma fita métrica para você marcar. Então não tem tanta sofisticação para poder fazer. Salto em distância, o salto triplo.
O arremesso de peso, que eu falei que pode ser adaptado, o lançamento de disco, você pode pegar alguma coisa variada a disco para poder arremessar, lançamento de dardo, de martelo. Qualquer lançamento, arremesso, você pode fazer adaptado. Aí você sente que o seu professor de educação física da sua comunidade, da sua prefeitura, ou do seu clube, ele vai te auxiliar para que você entenda como isso funciona. Tá bom? Para também, além da modalidade masculina, nós temos também a modalidade feminina, que é o salto em altura, salto em distância, o arremesso de peso, lançamento do disco, lançamento de dardo. Tá vendo? O salto em altura é esse que está aqui. Eu até esqueci de falar no anterior. No anterior, apresentei o salto em altura masculino, o salto com vara, porque ele coloca essa vara aqui no chão e salta por cima, o salto em distância, o salto triplo, esse salto que ele salta 3 vezes para no final saltar dentro da caixa de areia, o lançamento de disco, que é esse lançamento aqui, o lançamento de dardo, que é essa vara aqui, e o lançamento de martelo, que é esse lançamento que ele roda por cima da cabeça e joga. Esse aqui é o peso, arremesso de peso. No feminino é a mesma coisa, só que o feminino tem menos provas de campo. Tem um salto em altura, tem um salto em distância, tem um arremesso de peso, tem um lançamento de disco, lançamento de dardo. Isso tudo aqui, moçada, pode ser adaptado, tá vendo? Ó? Lá num campo aqui, tá vendo um campo de futebol aqui? Pode ser adaptado no campo de futebol. Isso aqui pode ser adaptado num campinho de terra. A forma que você for fazer, não há problema. O objetivo é que você permita que as crianças tenham acesso a essa prática do atletismo dentro da sua comunidade, dentro da sua realidade. E tem as provas combinadas. Se refere às provas combinadas como aquelas que incluem componente de pista e de campo, que é o decathlon, no caso dos homens, e 7 provas no caso das mulheres. O que o atletismo traz para a gente nisso aqui? Vamos lá. O atletismo é uma prática esportiva que contribui para amadurecimento social e emocional, incluindo aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Então, observa quando você for fazer um evento de atletismo, ao tanto de coisas que você vai atrair através do atletismo. O quanto que ele vai te permitir ser um evento que trabalha os aspectos sociais, emocionais, os aspectos cognitivos, os afetivos e sociais. Correr, pular, arremessar, saltar, são atividades fundamentais que promovem o desenvolvimento de crianças e ajudam a torná-las adultos ágeis e habilidosos. Nós vamos utilizar isso aqui para o resto da vida. E são movimentos básicos da nossa sobrevivência, da nossa forma de lidar. Além disso, o atletismo contribui para uma boa forma física, evitando sobrepeso, nós estamos falando de perder peso, que vai impactar lá na espaço da área de saúde, a obesidade, liberando energia e melhorando o funcionamento cerebral, raciocínio, desenvolvimento muscular, flexibilidade. Importante que os hábitos saudáveis comecem na infância, onde os jovens podem aprender e praticar a modalidade de forma adequada com a ajuda de um professor. Então, nesse momento, qualquer festival que você faça na área de atletismo, você vai promover isso aqui. E vai fazer, além no dia de você fazer o evento do atletismo, você coloca lá o evento e leva a barraca do secretário de saúde, do pessoal da Secretaria de Saúde, para ferir pressão, glicose, para ferir diabetes, espalhar panfletos de prática de saúde, você trabalha na saúde pública, tá vendo? É um evento que você pode agregar muita coisa. Entrar em contato com a iniciativa privada, levar a iniciativa privada também para oferecer alguma coisa para a comunidade. Então, é um evento extremamente importante ser feito com custo muito baixo. Por isso que ele está aqui dentro da nossa disciplina de gestão desportiva e de lazer. Tá bom, pessoal? Queria agradecer vocês pela paciência aí, por ter caminhado conosco nessa apresentação, tá? E eu peço para que vocês, link aqui, copie o link dessa aula de hoje, pode mandar nos grupos do WhatsApp, que as pessoas têm acesso a essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aproveite, já inscreva no canal, peça aos colegas para inscrever no canal, que toda semana tem várias aulas acontecendo ao mesmo tempo. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima oportunidade, se o Papai do Céu permitir. Semana que vem nós estamos de volta, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.